Aleluia, aleluia. Quem está feliz aí, dá uma glória. Aleluia. Fala assim, vai Brasil, não sei o que você vai fazer. Gente, quem está confiante com essa Copa aí? Eu acho que estão deixando a gente sonhar um pouquinho, né? Sejam muito bem-vindos à Paz Church do Imperial. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito na nossa casa, na nossa família, aqui na fé. Nós sabemos que isso tudo é só o começo. Amém? Quem sentiu a presença de Deus aí poderosa nessa manhã? Eu fui muito impactado, muito tocado. Já tive ali minhas anotações que Deus me falou. E às vezes a gente passa por um momento de adoração aqui, e a gente acha que são só louvores, Mas a Bíblia ela é muito clara quando ela fala que a adoração é uma arma de guerra utilizada pelo Reino de Deus. Então, enquanto nós adoramos, nós estamos em um campo de batalha que Deus guerreia por nós, Deus batalha por nós. Então, a adoração, ela faz parte disso. Amém? Semana passada, nós iniciamos uma série aqui de ministrações, que haverá mais algumas delas. Semana que vem, eu quero te convidar também de não perder. Semana que vem, o pastor da Paz Osasco, Mateus, ele vai estar aqui ministrando conosco de como nós podemos ser frutíferos através do Espírito Santo. Então, se você deseja receber mais do Espírito Santo, aprender mais a respeito disso, não falte no culto de domingo que vem. E nós iniciamos semana passada falando a respeito de como nós fomos chamados para ser frutíferos, de como Deus nos chamou realmente para sermos pessoas onde nós estamos, nós frutificamos para o Senhor. Onde nós estivermos, nós vamos passando e gerando frutos para Deus, seja na nossa casa, na nossa família, os nossos amigos, nossos relacionamentos. E o mandato de Deus, o chamado do Senhor para mim e para você, é que nós venhamos multiplicar segundo a nossa espécie. E quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos ao Senhor, nós recebemos uma nova criatura. E essa nova criatura é que agora eu e você somos a imagem de Deus, a imagem de Cristo, o primeiro, o Filho único de Deus. E com essa imagem de Cristo em nós somos chamados para ir e multiplicar o que nós carregamos. E multiplicar em outras vidas, em outras pessoas, frutificar também Cristo na vida dessas pessoas. Amém? E hoje nós vamos continuar a respeito disso. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em João capítulo 15, do versículo 4 ao 8. João 15, do versículo 4 ao 8. Fala o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Curva a sua cabeça, fale com Deus, fale assim: Senhor, que essa palavra ela não seja só uma palavra, mas que ela encontre um lugar no meu coração. Senhor, que a Tua palavra seja transferida através do Teu Espírito Santo para mim nessa manhã. Abra, Senhor, o meu coração para receber este entendimento. Abra os meus ouvidos espirituais para compreender a Tua verdade através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É muito interessante como Jesus ele conecta o fato de nós frutificarmos, e ele usou um exemplo como se eu e você fôssemos galhos participando de uma videira maior, como se nós fôssemos, a nossa vida fôssemos galhos ali colocados em um tronco de uma árvore, e esse tronco é Cristo. E ele fala o seguinte: olha, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E aí ele começa a conduzir aqui, dando esse exemplo, falando assim: olha, assim como um ramo está conectado ali em uma árvore, ela produz muitos frutos. Se vocês estão conectados também na videira verdadeira, se vocês estão conectados a Cristo, de vocês também sairão muitos frutos. E aí ele ainda fala o seguinte:
no final, nisto, no fato de vocês darem muitos frutos, que o meu Pai é glorificado, e assim mostrarão que são meus discípulos. O fato de eu e você frutificarmos para o Senhor é o que, assim como uma árvore, se eu olho para uma árvore, eu vejo essa árvore seca, sem nenhum fruto, ali eu digo ali, ó, essa árvore não presta, né? Eu comprei, esses dias atrás, eu amo pimenta, gente. Se quiserem me presentear, me presentei com pimentas. Comprei uma semente de uma pimenta que eu estou procurando há muito tempo. Minha mãe encontrou lá, me mandou o link, comprei essa bendita dessa semente, chegou, ela preparou a terra, fez tudo bonitinho, plantou a semente. Gente, plantou uma, não nasceu nada, plantou duas, não nasceu nada, plantou três, não nasceu nada, não nasceu, não plantou em nada, não frutificou em nada. Nas nossas vidas é a mesma coisa. Se nós olhamos para a vida de um cristão e a vida dessa pessoa não possui nenhum fruto que seja de arrependimento ou de um ganho de vidas, essa pessoa precisa se questionar se realmente ela está conectada à videira verdadeira. Porque o simples fato dela estar conectada a Cristo, conectada a esse galho, né, esse tronco maior, que Deus está falando aqui, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ou seja, um galho, nós somos esses galhos, não podemos produzir fruto por nós mesmos, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Então, se um cristão está verdadeiramente conectado à videira verdadeira, o fato de ele estar conectado a esse tronco, simplesmente flui vida através dele e nasce frutos. É natural esse processo. Se existe algo que está impedindo que esse cristão receba essa vida que vem do tronco da videira verdadeira e produza esse fruto, ele precisa se questionar: o que é que está acontecendo que da minha vida não está gerando frutos para Deus? Porque através do fruto que eu produzo, estando conectado a Deus, é o que Deus está falando o seguinte: através deste fruto que sai da sua vida, Deus é glorificado. E assim, as pessoas, e assim mostrarão para quem, gente? Não é para os anjos, mostrarão para as pessoas que vocês são verdadeiramente meus discípulos. Algumas pessoas acreditam que ser cristão é simplesmente aqui de dentro, né, para dentro. E eu concordo com você. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas, as primeiras mudanças que Ele planta é dentro de nós. E dentro de nós isso precisa, assim como uma terra, ser plantado a semente de Cristo em nós, e isso vai gerar um fruto para fora de nós. Então Ele começa a germinar dentro do nosso coração para produzir frutos para fora de nós. Então nós fomos chamados para realmente mostrar nossos frutos, para que as pessoas olhem e identifiquem: olha, essa pessoa é verdadeiramente um discípulo de Cristo. Olha, essa pessoa realmente caminha com o Senhor. E o ponto mais interessante que eu quero tirar dessa passagem é o início dela, que fala o seguinte: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. E ele vai conduzindo, como um ramo que sozinho não pode produzir nada, vocês também não podem produzir nada se não estão conectados à videira verdadeira. O ponto principal de uma pessoa que quer ter uma vida frutífera, onde ela estiver, é ela ter a consciência que ela não gera frutos por si própria. Que ela sozinha, ela simplesmente caminhando pela bondade do próprio coração dela, ela não é capaz de frutificar em nada nessa vida. A pessoa que é verdadeiramente frutífera, ela consegue entender que sem Deus eu nada posso fazer. Uma pessoa que deseja frutificar em todas as áreas, ela consegue dar glórias a Deus por tudo o que ela experimenta nessa terra. Porque ela sabe que tudo que ela está frutificando, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, financeiramente, seja em vidas, tudo, ela só está frutificando porque ela está conectada à videira verdadeira, que é Cristo. Então um cristão frutífero, ele realmente entende que não existe beleza nele por ele mesmo. Não existe bondade nele por ele mesmo. Não existe uma boa pessoa porque ele é uma boa pessoa. Mas um cristão verdadeiro identifica que tudo que existe de bom nele só existe
Porque ele está conectado a Cristo. Porque ele está conectado à videira verdadeira. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, para você realmente, para mim também, termos uma vida frutífera, é reconhecer: se permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês, e vocês darão muitos frutos. Uma pessoa frutífera, ela é declaradamente dependente de Deus. Não é algo sigiloso na vida dela. Não é um cristão 007. Não, Deus está me abençoando aqui, mas ele quer em secreto. Não. A pessoa, ela realmente, tudo que ela experimenta, tudo que ela ganha, tudo que ela recebe, tudo que ela frutifica, ela fala assim: seja dado glória a Deus, eu não seria capaz. Olha, foi pela misericórdia de Deus, porque eu não conseguiria sem Ele. Olha, eu só agi dessa maneira nessa situação porque Deus falou no meu coração, senão eu não conseguiria. Olha, eu só venci esse pecado porque Deus me ajudou, senão eu não conseguiria. Olha, eu só abri aquela porta de emprego porque Deus abriu aquela porta para frutificar dentro, senão eu não conseguiria. Não foi uma porta que eu conseguiria abrir. Uma pessoa frutífera, ela é declaradamente dependente de Deus para tudo. E é interessante que esse permanecer em mim, ele expressa um coração de dependência de Deus. E a raiz da palavra dependência é uma palavra do latim que significa o seguinte: estar preso ou estar pendurado. Olha só, a palavra dependência, o significado dela é como se fosse estar pendurado. Remete à ideia de algo que está sendo sustentado ou sob a influência de outra coisa para se manter. Uma vida de dependência de Deus é como um fruto conectado ao Senhor ali por um talozinho, falando assim: eu estou segurado, eu estou dependendo de Deus, por isso que eu estou aqui. Uma vida dependente do Senhor para todas as coisas é como estar segurando em Jesus, e pelo fato de eu estar conectado a Ele, conectado à videira verdadeira, é que vem vida. É porque eu estou conectado ali, dependendo de Deus. Estou preso, eu estou pendurado a Cristo, como um galho ali. O fato de eu estar pendurado ali é o que me dá vida. O fato de estar pendurado ali na videira verdadeira é o que me permite acordar todas as manhãs. É o que me permite frutificar. É o que me permite gerar vida. Uma pessoa que é dependente de Deus, ela anda consciente dessa realidade, que ela só está viva porque ela está pendurada na videira verdadeira, que é Cristo. E um cristão, ele precisa compreender isso e viver um estilo de vida de pendurado a Cristo, que é um estilo de vida de completa dependência de Deus. Eu só estou vivo porque eu estou conectado à videira verdadeira, que é Cristo. Por isso que a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Porque quando eu estou pecando, quando eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou desconectado com Deus, eu estou desconectado com a videira verdadeira, que me transmite vida. Então não tem como eu ter vida por mim mesmo. Eu estou conectado. Deixa eu dar um exemplo. Se eu corto esse meu dedinho aqui, misericórdia. Mas se eu corto esse meu dedinho aqui, e coloco ele aqui do lado, meu irmão, não dou, assim, 2 dias, quem é enfermeiro aqui, vocês sabem, ele vai começar a ficar preto, depois ficar verde, preto, sei lá, e vai morrer. Porque o meu dedinho, ele só tem vida porque ele está conectado à videira, né, ao corpo. Se ele está desconectado do corpo, não existe vida em si próprio. Assim é eu e você. Esse mesmo dedinho aqui, ele só desenvolveu, não é um dedinho, né, pequenininho, porque ele está conectado ao meu corpo, que também cresceu. E assim é a minha vida e a sua vida. Quando nós estamos conectados a Cristo, a vida de Cristo flui através de nós. E aí sim, eu tenho vida porque eu estou dependente dele, eu estou conectado nele, eu estou pendurado em Cristo. Por isso que quando nós pecamos, é questão de tempo para a gente apodrecer e morrer. Por isso que o salário do pecado é a morte. Porque quando eu peco, eu estou me escolhendo estar desconectado daquele que me dá vida, daquele que gera vida em mim. Por isso que o pecado, ele precisa ser algo muito, muito radical nas nossas vidas, no sentido de lutarmos contra isso.
Porque todo pecado nas nossas vidas, ele está dizendo o seguinte: olha, existe uma área em mim que eu estou deixando a morte entrar, e eu não vou frutificar. Todo o pecado em nós, todo o pecado que nós cometemos, ele está passando uma mensagem dizendo o seguinte: eu consigo gerar vida por mim mesmo. Mas assim como o meu dedinho, meu irmão, é questão de tempo para uma pessoa que vive em pecado, ela ir apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. E a Bíblia fala que o último estado dela vai ser pior do que o primeiro. Eu não sei você, mas eu já conheci tantas pessoas que até já tiveram um encontro com o Senhor antes, e por algum motivo elas começaram a abrir brechas na vida delas, e começaram a pecar: não, nada não, não, essa roda não tem nada não, essa conversinha não tem nada não. E aí você vai 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí como você vai conversar com essa pessoa daqui a 6 meses, essa pessoa está achando super normal algumas práticas que são pecado, e antes ela falava assim: não tem nada não. E aí você dá mais um ano para essa pessoa, ela está mais distante ainda daquele que é a vida verdadeira. E aí quando essa pessoa menos espera, ela já está aprisionada pelo salário do pecado, que é a morte. Por isso que nós precisamos entender que tudo que existe de vida em nós, para nós sermos verdadeiramente frutíferos, é porque nós estamos conectados a Cristo, que é a videira verdadeira. Amém? E hoje eu quero passar uma vacina aqui. Eu não sou muito fã de vacina, gente. Vocês gostam? Eu não gosto. Toda vez que eu tinha que tomar vacina, eu fugia. Toda vez, sei quem já teve a experiência de tomar uma Bezetacil. Olha, é triste. Mas resolve. Não resolve? Então, vira para a pessoa e fala assim: ó, pode doer, mas vai resolver. Mas vai resolver. A raiz principal de toda a nossa desconexão com Deus tem um nome. A raiz principal para que em algum momento da nossa história nós venhamos sair deste lugar de estar pendurado a Cristo e de dependência de Cristo tem um nome. E a raiz deste pecado, a raiz dessa desconexão se chama orgulho. Orgulho. A raiz de todos os pecados existentes é o orgulho. O orgulho é como o tronco de uma árvore também. Às vezes a vida de uma pessoa se expressa com um fruto diferente do que se expressa no meu. E esse fruto que eu estou dizendo é o pecado. A raiz de todos os pecados é o orgulho. Às vezes na vida de outra pessoa o fruto deste orgulho vai se dar com o adultério. Às vezes o fruto desse orgulho vai se dar com mentiras, com subornos, com roubo. Mas a raiz deste pecado, deste tronco, é o orgulho. O orgulho é como um tronco de uma árvore. E cada pessoa se expressa com um fruto diferente, mas todos estão conectados com a mesma raiz. O pecado de Satanás, eu quero lembrar um pouquinho aqui. A Bíblia fala que ele era um anjo de luz, que por um momento ele desejou ser igual a Deus nos céus. Lá em Isaías 14, do 12 ao 14, tem uma passagem aqui do profeta Isaías, que era uma profecia na verdade sobre a queda da Babilônia, mas é muito utilizado também para exemplificar a imagem do que aconteceu com Satanás no céu. Ele era um anjo de luz. Olha o que fala lá em Isaías 14, do 12 ao 14. Vejam como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Em algumas versões falam: ó Satanás, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa é a imagem do orgulho. O orgulho. Colocarei o meu trono como do Altíssimo. O pecado de Satanás, o pecado inicial, foi o orgulho. Quando nós olhamos para a criação de Deus também, dentro do jardim, em Adão e Eva, vamos ler também Gênesis 1, Gênesis 2, fala assim: mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha o que a serpente disse. A serpente aqui é a imagem do enganador.
É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Primeiro ele colocou um questionamento ali sobre Jesus. É verdade que Deus falou isso? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que vocês não comam dele, nem toquem nele, para que não venham morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. É certo que você não vai morrer. Muito pelo contrário, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Orgulho. Serão como Deus. Vocês querem ser como Deus? Coma do fruto. Você quer ver as coisas como o Altíssimo? Coma do fruto. E Eva, a gente já sabe o final disso, comeu o fruto, depois deu a Adão, ambos pecaram. Como Deus, a remoção da conexão com Deus vem através de um fruto chamado orgulho. A raiz de todo o pecado é o orgulho, porque o pecado significa o seguinte: é eu querendo fazer algo que eu sei que Deus não deseja, mas eu desejo fazer assim mesmo. O que é isso? Orgulho. Eu consigo viver desconectado da videira. Eu consigo continuar vivendo sem estar conectado a Deus. Todo pecado é um desejo que nós carregamos e nós desejamos viver por ele, mesmo que seja contrário ao que a videira verdadeira está me dizendo. Isso é orgulho. É eu dizendo: eu consigo viver sem Cristo. Eu consigo viver sem a videira. Eu consigo viver sem o tronco. Mas como nós já sabemos, a palavra fala que essa autossuficiência, a autossuficiência de permanecerem em mim e eu permanecerei em vocês, que Cristo fala. Uma pessoa que não compreendeu isso, é questão de tempo para a vida dela entrar em decadência. Questão de tempo. João 15, 4 a 8, vamos continuar. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecerem na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Nós só temos vida e nós só frutificamos se nós estamos conectados em Cristo. Se eu e você, por algum momento, por alguma circunstância, decidimos estar desconectados da videira, nós não somos capazes de frutificar, seja lá qual área for. Nós não conseguiremos frutificar na vida financeira, nós não vamos frutificar na nossa casa, nós não vamos frutificar nos nossos relacionamentos, nós não vamos gerar frutos eternos para Deus. Não é possível frutificar sem estar conectado a Cristo. Amém até aqui? E às vezes, eu não sei você, mas às vezes eu acho que eu consigo frutificar sem Jesus. Eu já passei por essa experiência e passo ainda algumas vezes, de eu acreditar que eu consigo viver sem Cristo. Mas um exemplo bacana disso, não sei se vocês já tiveram o privilégio ou não de matar uma galinha. Já tiveram isso? Vocês giram o pescoço da galinha assim, ó. Olha os irmãos aí, ó. Você corta a cabeça dela e você joga, a galinha continua, não continua? Como se ela tivesse o quê? Viva. Mas é questão de tempo para essa galinha morrer. Ela já está morta. Ela só não entendeu ainda. Eu e você é a mesma situação. Às vezes a gente sai tomando atitudes durante nossa semana, durante nosso dia, durante a nossa vida, sem nem parar para ouvir o que a videira verdadeira tem para dizer a respeito dessas coisas. Às vezes nós recebemos mensagens, oportunidades, e a gente nem pergunta à videira verdadeira o que ela acha a respeito dessa oportunidade, dessa porta aberta.
Às vezes uma pessoa se aproxima de nós pedindo alguma coisa e a gente nem pergunta a videira verdadeira como resolver a situação dessa pessoa. Às vezes nós temos um problema, uma doença, uma enfermidade, alguma situação na nossa casa e nós não perguntamos à videira verdadeira como que se resolve essa situação. Porque nós acreditamos, assim como essa galinha, que só por estarmos caminhando nós estamos vivos. Mas nós não estamos. Porque nós só estamos vivos se nós estamos conectados à videira verdadeira. E dele flui vida que nós precisamos. Meu irmão, isso é uma coisa muito prática. Muito prática. Se eu estou conectado a Cristo, se eu estou ouvindo o que Deus tem para falar a respeito das situações da minha vida, a respeito dos meus problemas, a respeito das minhas enfermidades, a respeito do meu filho, do meu cônjuge, eu vou gerar vida disso e vai sair fruto. Se eu não escuto o que Deus está falando, se eu estou desconectado da videira, é questão de tempo para, ao invés de eu gerar um fruto de vida, eu produzir aquilo que o salário do pecado produz, que é a morte. Por isso que é muito importante eu e você entendermos que só existe bondade em nós, só existe vida em nós, só existe qualquer tipo de fruto nas nossas vidas, porque nós estamos conectados à videira. Amém? Sem mim, é o que Jesus fala, vocês nada podeis fazer. E é interessante, eu quero tocar em alguns personagens bíblicos aqui, para ver como que isso aconteceu na história de pessoas que, às vezes nós ouvimos histórias, e a Bíblia não esconde os dois lados dessa moeda. São personagens bíblicos excelentes, que nós crescemos ouvindo, mas a Bíblia ela é tão maravilhosa que ela deixa claro o que é essas pessoas com orgulho, sem Jesus, e o que é essas pessoas com Jesus, ligados à videira verdadeira. O primeiro personagem bíblico que eu quero tirar aqui é a vida de Moisés. Se você olha a história de Moisés, ele foi chamado para ser um grande líder. Moisés, ele foi usado por Deus para trazer libertação ao povo. Ele foi até o faraó do Egito com toda a ousadia e a autoridade dada por Deus. O faraó era a maior potência da época no Egito. E ele foi e falou assim, olha, Deus vai mandar uma praga, Deus vai mandar outra praga. E assim foram 10 pragas, até que esse homem, Moisés, enviou, foi usado por Deus através da vida dele, para profetizar ali, para declarar que viria uma última praga, que seria a morte do filho do faraó. Olha que ousadia, esse homem caminhava com Deus. E aí a gente já sabe o caminho, o filho do faraó morre, passa ali o anjo da morte matando os primogênitos da terra. Moisés foi aquele que com o cajado usado por Deus abriu o mar vermelho e o povo passou no meio do mar. Alguém já abriu o mar aqui? Eu não fiz isso ainda. Ele foi esse grande líder que liderou uma nação inteira de milhares e milhares de pessoas por 40 anos no deserto, rumo à terra que Deus tinha para eles. Você já imaginou liderando? Aqui, o nosso presidente tem 4 anos de duração, 8, máximo. Ele liderou 40 anos no povo, e não foi no meio de uma cidade, todo mundo na sua casa, foi no meio do deserto. Imagina o tanto de coisa que esse cara não teve que resolver. Moisés foi o homem que falou com Deus face a face, a ponto de que, quando Deus queria falar com o seu povo, Moisés descia e o seu rosto, a Bíblia fala que resplandecia, o rosto de Moisés brilhava, de tamanha intimidade que ele tinha com Deus. Através da vida de Moisés foi de onde veio os 10 mandamentos, onde toda a ordenança de Deus foi aplicada de geração em geração, até a vida de Cristo. E até hoje, na verdade, nós caminhamos em cima dos 10 mandamentos. Não roubarás, não furtarás, é o que a gente caminha. Foi esse homem. Gente, perdão, mas Moisés é demais, né? Demais. Agora vamos ver Moisés desconectado com Deus? Vamos ver a vida de Moisés desconectado da videira verdadeira? A vida de Moisés com orgulho, independente de Deus?
Moisés, ele teve um momento muito chave na vida dele, que foi o encontro com Deus na sarça ardente, onde Deus virou para ele e falou assim: olha, eu te escolhi para trazer libertação ao meu povo. Agora, antes disso, Moisés caminhava por conta própria. E olha quem era Moisés antes deste encontro com Deus, através da sarça ardente. Moisés, ele foi um menino que foi resgatado do mar ali, através de uma filha do egípcio, do faraó egípcio, foi criado no rio do Egito. Ele cresceu ali, amadureceu ali, e aí, numa circunstância ali, ele se envolveu numa briga, tentando defender outro rapaz, e Moisés foi lá e assassinou um egípcio. Ele ficou tão desesperado com essa morte que ele fez, que ele fugiu do Egito. E a Bíblia fala que ele viveu 40 anos no deserto, fugindo, depois que ele cometeu esse assassinato. Aí nesse deserto, ele encontrou a esposa dele. Através da esposa dele, ele ficou ali cuidando do gado, das ovelhas do sogro dele, durante esses 40 anos. Ele decidiu virar um simples pastor de ovelhas. Pegava as ovelhas, fico imaginando Moisés, pegava as ovelhinhas dele, do sogro dele, ia de pasto em pasto, por 40 anos, casou, teve um filho, e viveu essa vidinha aí, com aquele peso na cabeça dele, dizendo o seguinte: olha, você é um assassino, você não pode sair do meio desse deserto aqui, porque você assassinou lá no Egito. Você está sabendo disso? E aí ele decide viver nessa vidinha qualquer. Moisés, antes de um encontro com Deus, era alguém que por um erro, um pecado do orgulho dele no passado, teve que se contentar com uma vida simplória e uma vida qualquer, de um cuidador de ovelhas. Mas aí, ele teve um encontro com Deus, através da sarça ardente, onde ele decide dizer sim, o chamado de Deus. Ele é conectado à videira verdadeira, e aí sim, ele vira o Moisés, que nós hoje falamos a respeito dele. O libertador, aquele que abriu o mar vermelho, que enviou as 10 pragas, o dos 10 mandamentos. Depois de um encontro poderoso com Deus, depois de estar conectado à videira verdadeira. Outra pessoa que nós falamos de boca cheia é Salomão. Agora vamos ver Salomão sem o orgulho dele e estando conectado a Deus. 1 Reis, capítulo 10, do 1 ao 12. Salomão é considerado como o homem mais sábio que já existiu sobre a terra. 1 Reis 10, do 1 ao 12, fala o seguinte: quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, ou seja, ele estava conectado a Deus, todo mundo sabia que era por conta do Senhor que Salomão era quem era, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez. Ele era o homem mais sábio do mundo, conectado a Deus. E não houve nada profundo demais que o rei não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou fora de si e disse ao rei: é verdade o que eu ouvi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava naquelas palavras, até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade. Você supera em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Felizes os homens que estão à sua volta, felizes estes servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Olha a glória a Deus. Bendito seja o Senhor, o seu Deus. Meu irmão, ela não servia, essa rainha de Sabá não servia o Deus hebreu. Mas porque Salomão estava conectado a Deus, ela conseguiu enxergar tudo que Salomão vivia ali, a sabedoria, a riqueza, a graça, tudo. E ela fala o seguinte: bendito seja o Senhor, o seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. O Senhor ama Israel para sempre.
E por isso ele o constituiu rei, para que você execute o juízo e justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande quantidade de especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio especiarias em tanta abundância, como a quem a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os navios de Irão, que transportavam ouro de Ofir, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Versículo 12. Desta maneira, de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor e para o palácio real, bem como harpas de lira para os cantores. Tal maneira nunca se havia trazido para ali, nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Não é lindo? Salomão conectado a Deus. Salomão conectado à videira verdadeira. Agora vamos ler Salomão sem Deus? Vamos? Isso que nós lemos agora está em 1 Reis, capítulo 10. A continuação da história de Salomão está em 1 Reis, capítulo 11. Parece que é pouco tempo depois, né? Um capítulo para frente. Vamos ver Salomão sem Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. As moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, azeteias, mulheres das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não se casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. Salomão ouviu? Não ouviu. Com orgulho, ele se envolveu com todas as mulheres desse povo. Vamos ver as consequências? A estas, Salomão se apegou pelo amor. Pelo amor. Versículo 3. Tinha 700 mulheres, eram princesas, e 300 concubinas. Misericórdia, gente. Vou fazer uma piada, mas deixa pra lá. E estas, Salomão se apegou com amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas, e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. 4. Olha como foi a velhice de Salomão. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor, o seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, o seu pai. Salomão seguiu Asterote, deusa dos sidônios, e Micom, abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, o seu pai. Não perseverou em estar conectado com a videira verdadeira, como seu pai havia feito. Versículo 7. Neste tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, abominação de Moabe, ou seja, começou a construir santuários a deuses. A Moloque. Moloque era um deus que nessa época aqui ele sacrificava bebês. Olha que nível que Salomão chegou. A abominação de Moabe e a Moleque, abominação dos filhos de Amon. Versículo 8. Assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Esse é Salomão, na sua velhice, quando ele decidiu estar desconectado daquele que é a vida, a videira verdadeira. Salomão não tinha sabedoria por ele mesmo. Salomão não tinha riquezas por ele mesmo. Não tinha abundância, graça, misericórdia por ele mesmo. Ele só tinha porque ele estava em completa dependência de Deus. Estava pendurado à videira verdadeira. E aí em Salomão a gente lê em Provérbios. Mas o final da vida de Salomão é esse aqui. Salomão morreu com mais de 1000 mulheres que perverteram o seu coração e construíram em todo Israel altares para deuses, para todas essas mulheres, onde sacrificavam crianças, pessoas ali aos seus ídolos. Este é Salomão, com orgulho, desconectado de Deus. Melhor que ele, só um personagem que eu amo muito, que é o pai dele, Davi.
Davi foi o pai de Salomão. Vamos ver Davi conectado a Deus? Davi conectado a Deus e com humildade, ele frutificava onde ele estava. Davi, ele foi escolhido, mesmo sendo de menor importância na casa do seu pai, para ser ungido rei. Quando o sacerdote foi à casa do seu pai, ele viu um por um dos irmãos de Davi. E eram homens, a Bíblia fala que eram homens fortes, valentes. O sacerdote olhou para todos eles e falou assim: não é eles, está faltando alguém. E aí Jessé vira para ele e fala assim: está faltando um filho meu lá, que está lá no meio do mato, lá cuidando das ovelhas, chama ele lá. Aí vem Davi, o menino. E o profeta fala: você é o rei de Israel. Unge Davi, mesmo Davi sendo de menor importância. Davi foi aquele que venceu Golias, que nós conhecemos essa história. Golias, ele estava ofendendo o Deus de Israel. E aí Davi vai com a presença do Senhor e fala assim: quem é esse incircunciso que está ofendendo o Deus de Israel? Ele pega uma funda, uma pedra, a gente já conhece a história, pum, e mata Golias. Davi foi um dos maiores heróis de guerra, tanto que Israel construiu uma música, e daí que Saul até pegou tanta raiva da vida de Davi, que a música era o seguinte, né? Saul matou milhares, mas Davi matou centenas, dezenas de milhares. Davi virou herói de guerra, conectado a Deus. Ele foi mais exaltado do que a figura do rei na época, que era Saul. E todo o povo cantava essa musiquinha para o rei. Olha, Saul matou milhares, mas Davi os seus milhares de milhares. Imagina o rei dele. Davi, quando ele virou rei sobre Israel, ele foi o responsável por unificar as 12 nações, os 12 tribos de Israel sob a sua liderança. O rei Davi foi aquele que trouxe de volta a arca do Senhor, que era a imagem de Deus, para dentro de Israel, e transformou Israel como um lugar de santuário ao Senhor, porque ele trouxe de volta a arca de Deus. Esse foi Davi, conectado à videira verdadeira, um grande herói de guerra, um grande rei, um sacerdote do Senhor, que trouxe a arca da aliança, um cara que fez todo o povo de Israel adorar o Senhor. Agora vamos ver Davi com orgulho e sem Deus, longe da videira verdadeira. Davi, no seu palácio, a Bíblia fala que ele começou da sua varanda a observar uma mulher que se banhava na frente do seu quarto. E o nome dessa mulher era Batseba. E aí ele fez isso uma vez, ele fez isso outra vez, e ele começou a ficar cauterizado com o que ele estava vendo. E começou, a Bíblia fala, a desejar Batseba. Só que Batseba não era sua mulher, muito pelo contrário. Batseba era casada com Urias, que era um dos seus valentes, um dos soldados de Davi. E Davi sabia disso. Então o que aconteceu? No tempo de guerra, o rei Davi, ao invés de liderar sua nação para uma guerra, ele mandou todo o seu exército para a guerra, e ele decidiu ficar no seu palácio. Por quê? Porque ele, sem Deus, falou o seguinte: olha, eu vou mandar todo mundo embora, e aí eu vou me deitar com Batseba, porque eu estou desejando há tanto tempo, estou olhando para ela há tanto tempo. E foi assim que ele fez. Ele mandou o exército dele inteiro para a guerra. Quando todo mundo foi, ele chamou Batseba, se deitou com ela, e ele falou: resolvi o meu desejo, resolvi o meu pecado. Mandou ela embora para casa. Só que a Bíblia fala que não acabou aí. Batseba engravidou dessa relação que eles tiveram. E aí, ao invés de o rei Davi se arrepender do seu pecado, sabe o que ele faz? Ele encomenda a morte do esposo dela, Urias. E ele pede para colocarem Urias, que era um dos seus valentes de confiança, na frente da guerra, para ele morrer. E foi isso que aconteceu. O chefe do exército pegou Urias, colocou Urias na frente do exército, da guerra. Urias morre. E depois manda só um mensageiro, depois para Davi: olha, aquilo que você me pediu para fazer, foi feito, tá? O esposo daquela mulher que você se deitou, morreu. A Bíblia fala que Davi vai lá e pega Batseba como esposa. E aí, quando pega Batseba como esposa, ele cai em si.
do pecado que ele havia cometido. E quando ele cai em si do erro que ele fez, tanto da traição, tanto do desejo, tanto da morte, do assassinato do esposo dessa mulher, ele escreve o Salmo 51. Está com a sua Bíblia aí? Davi vai lá e escreve esse salmo de arrependimento ao Senhor. Não sei no seu, mas não diz assim: confissão e arrependimento. Salmo 51 fala o seguinte: compadece-te de... Vamos ver se você consegue entender o coração de Davi nisso aqui. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, ou seja, bondade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente. Eu fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto que me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Deus, com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Eu imagino Davi clamando a Deus: Senhor, apaga, me coloca de volta, conectado à videira verdadeira. Apaga todas as minhas iniquidades, apaga o meu pecado. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Você consegue imaginar Davi orando isso? Deus, me conecta de novo à videira verdadeira. Eu pequei, eu errei. Eu pequei diante de ti, somente de ti, somente. E ele clama a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezará, ó Deus. Meu irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Não existe vida em mim mesmo. Só existe vida em mim porque eu estou conectado com Deus. Ele até fala assim: olha, se fosse só fazer sacrifício eu faria, se fosse só fazer holocausto eu faria, mas não é isso que te agrada, não é isso que transfere vida. Mas o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, é alguém que com humildade reconhece que só frutifica porque está ali pendurado com Cristo, a videira verdadeira. Versículo 18. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Esse é Davi arrependido. Por isso que Davi ele recebe o título de o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia faz questão de escancarar o pecado de Davi, assim como de tantos homens. Porque o erro não é o que caracteriza a vida de uma pessoa, mas é o quão quebrantado e arrependido essa pessoa se levanta dizendo assim: eu preciso estar conectado à videira verdadeira. Só quando eu estou conectado a ela que eu frutifico. Só quando eu estou em Cristo é que minha vida é transformada. Só quando eu estou em Cristo que eu tenho a vida verdadeira. Só quando a minha casa está em Cristo que as coisas acontecem. Uma pessoa frutífera reconhece que sem Jesus ela é nada. Tem uma frase que eu gosto bastante, fala assim: o que há de mal em mim sou eu mesmo, mas o que há de bom em mim é Cristo. O que há de mal em mim sou eu mesmo, mas o que há de bom em mim é Cristo.
Uma igreja frutífera é aquela que anda com muita humildade. Um cristão frutífero é aquele que não anda com o peito assim, orgulhoso da sua santidade, de estar indo para o céu com uma linda performance, com um cheiro todo perfumado. Mas um cristão frutífero é aquele que consegue chorar e se compadecer com os perdidos, porque entende que a única diferença desse cristão e de quem está se perdendo é a conexão com Cristo. E se essa pessoa está caminhando uma vida de pecado, e se essa pessoa está caminhando uma vida de morte, é porque ela ainda não encontrou um espaço para se conectar à videira verdadeira. Não faz sentido, meus irmãos, um cristão ser orgulhoso. Não faz sentido. Não faz sentido, porque tudo que um cristão tem vem de Cristo, não é dele. A salvação nós só temos por causa de Cristo. Onde está o nosso orgulho? A santificação, de sermos cada vez mais puros, à imagem e semelhança de Deus, e sermos libertos do pecado. A Bíblia fala que não é por um esforço próprio, mas é a atuação do Espírito Santo de Deus. Não há nenhum motivo para nos orgulharmos da nossa santidade, porque quem nos dá é Cristo, não é a força do meu braço. Uma vida em abundância, uma vida frutífera, uma vida próspera, não é através de mim mesmo, é só porque Cristo me permite viver essas coisas. Onde está o meu orgulho? Não existe orgulho para cristão, porque tudo que nós temos vem porque nós estamos conectados à videira verdadeira. Amém até aqui? Falei que a visitação ia doer, mas resolve. Tiago 4, versículos 6 ao 10. Tiago 4, versículos 6 ao 10. Fala o seguinte: mas Ele nos dá cada vez mais graça. Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos orgulhosos, aos soberbos, aos presunçosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, ou seja, se coloquem em dependência de Deus. Resistam o diabo e ele fugirá de vocês. Meu irmão, até o ponto do diabo sair da tua vida, não é porque você é maravilhoso crente e ora de uma forma muito perfeita. O fato do diabo ir embora da sua vida, de atuar em você, de te perturbar, é porque você está sujeito a Deus. Porque você está conectado e dependente a Deus. Ele fala assim: portanto, sujeitem-se a Deus, dependam do Senhor, resistam o diabo, e aí ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Não há espaço para orgulho no reino de Deus. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Olha o final: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humildade, humildade, humildade. Humildade é a chave do reino de Deus. Se você quer frutificar, meu irmão, em todas as áreas da sua vida, a chave disso, a chave de uma vida frutífera na sua casa, no seu trabalho, na escola, nos seus negócios, é uma vida cheia de humildade. E humildade não é pensar menos de si mesmo. O que significa isso? Não, eu não presto mesmo. Não, eu sou uma pessoa horrível. Isso é pensar menos de si. Isso não é humildade. Humildade é você pensar menos em si. Em si. Porque em Cristo, nós já tivemos aqui umas palavras sobre isso. Em Cristo nós podemos todas as coisas. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós temos toda a saúde. Em Cristo nós temos todas as riquezas. Em Cristo nós temos vida abundante. Então, eu não sou miserável. Mas humilde é eu não pensar muito a respeito de mim mesmo.
E eu sei que aqui na nossa igreja nós temos as pessoas mais saudáveis que eu conheço. Nós temos as pessoas mais prósperas que eu conheço. Pessoas que tiveram e estão tendo a vida liberta de pecados. Pessoas mais generosas possíveis. Mas também são as pessoas mais humildes que eu conheço. E muitas dessas coisas, das vivências, dos diplomas, dos recursos financeiros, da prosperidade, da generosidade, você muitas vezes não vai saber só de olhar. Você vai ter que perguntar. E se não perguntar, você nunca vai saber. Por quê? Porque é pensar menos em nós mesmos. Então nós nos traduzimos para que as pessoas consigam também se conectar à videira verdadeira. Amém até aqui? Amém. Caminhando para o fim, quero te convidar a ficar em pé. 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 48, fala o seguinte: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, que aqui é Jesus, é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também os demais que são feitos do pó da terra. E como o homem celestial, assim também são os celestiais. Aqui Paulo está nos dizendo que existem duas genéticas, dois DNA. Quem decide viver segundo a carne e o pó dessa terra, que é o primeiro Adão, a imagem do homem caído, desconectado com Deus. E existe um homem que decide viver, um homem ou mulher que decide viver através do mundo espiritual, da sua vida espiritual. Que não é segundo a carne, mas é segundo o Espírito. É o homem que entendeu que precisa estar conectado com a videira verdadeira para gerar frutos. E eu quero te dar a oportunidade nessa manhã de se conectar novamente com o Senhor. Nós vamos entrar agora num momento muito importante do culto, que é o momento de ceia. Eu queria pedir para o pessoal da atmosfera já se posicionar aqui, por favor. E quem vai tomar ceia pode pegar os seus 5 segundos, por favor. Você pega os elementos aí. Eu queria que você, com muita humildade, se colocasse diante do Senhor, falando assim: hoje eu reconheço, Deus, que eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que não existe